O Ministério da Justiça continua a estimular os estados a aderirem às câmeras corporais em fardas de policiais militares. Segundo a pasta, o equipamento é utilizado em mais de 40 países e os estudos apontam que a atuação e o desempenho das polícias melhoram, principalmente no relacionamento com a sociedade. Além disso, o Ministério estabeleceu novas diretrizes sobre o uso desses dispositivos, defendendo principalmente a diminuição da letalidade policial. Esse termo, inclusive, é questionado por muita gente. Em resposta, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, criticou a postura do governo e afirmou que nenhum policial vai usar câmera no estado. Segundo ele, as facções batem palmas de pé, pois os militares não vão agir com medo de criar provas contra eles mesmos. Caiado afirmou ainda que o Brasil não está sendo governado como deveria, pois não quer encarar o problema da criminalidade que assola o país. Eu vou chamar o Roberto Mota por uma razão muito simples. Não faz muito tempo, ele entrevistou o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e eles trataram justamente sobre essa questão das câmeras corporais. Eu assisti ao programa e o governador foi enfático ao dizer que não vai utilizar as câmeras corporais. Mota, queria que você trouxesse a sua percepção, você que fez a entrevista com ele, a discussão sobre as câmeras corporais e o posicionamento da administração federal que vai na contramão de Ronaldo Caiado. Quando a única ferramenta que você tem é um martelo, tudo tem cara de prego, né? Você sai dando martelada em todo mundo. Essa é uma questão ideológica. Esses estudos que são citados, eles usam um indicador indevido. Eles dizem o seguinte: olha, colocamos câmeras na polícia e aí o número de mortos em confrontos com a polícia diminuiu, então a câmera é boa. Cara, o indicador de segurança pública não é o número de mortos em confronto com a polícia. O indicador da segurança pública é se caiu o número de homicídio geral, se caiu o número de assaltos, se caiu o número de pessoas presas por tráfico de drogas. Esse é que é o indicador que tem que ser usado. Então, é lógico, se você pendura uma câmera no pescoço do policial, ele vai ficar intimidado, porque ele sabe que a finalidade daquela câmera é encontrar alguma forma de incriminá-lo, de culpá-lo. É uma forma de coerção à atividade policial. É lógico, quando você tem uma postura ideológica, aí você vem com esse argumento, porque diminui o número de mortos em confronto com a polícia. A pergunta que a gente tem que fazer é por que a polícia brasileira entra em confronto num número muito superior a das outras polícias do mundo? Porque no Brasil o criminoso não tem mais problema nenhum em atirar na polícia. O sujeito mata um policial, fica alguns anos preso, daqui a pouco está na rua de novo. Nossa polícia prende 100 vezes o mesmo bandido. Agora a gente tem dificuldade de impedir esse absurdo da saidinha. Essas são as questões. Nada disso tem absolutamente a ver com câmera. Câmera é um instrumento de coerção do policial. E eu confesso, Canhato, eu fiquei extremamente surpreso com a convicção do governador Ronaldo Caiado, né? Ele colocou de forma muito clara, eu recomendo a quem não assistiu a minha conversa com ele, que assista, para não perder a fé de que no Brasil existem homens públicos que fazem o mínimo dever de casa sobre esse assunto e não ficam repetindo slogans que são criados em cima de pesquisas furadas, patrocinadas por ONGs, uma constelação de ONGs que recebe dinheiro de fora para influenciar a pauta de segurança pública do Brasil. As recomendações do governo federal e o posicionamento que vai na contramão de alguns governadores. Delegado Palumbo, oriundo das forças de segurança, conversa diariamente com muitos policiais. Há quem defenda as câmeras corporais. Qual é a situação de momento quando a gente traz esse debate, especialmente aqui na Polícia de São Paulo? Você da Polícia Civil, mas certamente conversa também com muitos policiais militares. Olha, em primeiro lugar, nós temos que enaltecer o governador de Goiás, o Caiado, pela coragem. A gente costuma dizer que atos assim, ele é saco roxo, porque quem manda na polícia é o governador do estado. Está lá na Constituição Federal. Segurança Pública é dever do estado e não do governo federal. O governo federal devia se preocupar com as fronteiras que ele não toma conta,
devia se preocupar com os contrabandos, com a entrada de droga no Brasil, da entrada de armas ilegais no Brasil, mas não, ele está preocupado em colocar uma câmera no peito do policial e, como o Mota bem disse, isso desmotiva o policial. O policial para de trabalhar. Ele não quer mais trabalhar. Sabe por quê? Porque lá está pegando todo tipo de conversa. Então, se ele estiver falando com a mulher dele, estiver brigando com a mulher dele, por exemplo, agressor de mulher. Se ele estiver cobrando uma dívida legal, olha, está roubando. Ele não quer fazer isso. E também você inibe o policial. O policial foi feito para combater o crime, não para ficar ali com uma câmera como se fosse um Big Brother. Então, eu só tenho a parabenizar o governador. Lamento que outros não tenham a sua coragem, porque se juntar todos e for na mesma linha, vai melhorar muito a segurança pública. Aqui no Brasil é o paraíso dos criminosos. Aqui os criminosos, de cada 10 presos, 7 voltam a cometer o mesmo tipo de delito. Metade sai nas audiências de custódia, criada pelo atual ministro quando ele estava lá no CNJ e depois virou lei. Ele se vangloria de que os presos saem na audiência de custódia. Só que o que eles não sabem é que quando o preso sai na audiência de custódia, ele pensa dessa forma: eu vou roubar de novo. Para que eu vou trabalhar por um salário mínimo se eu posso roubar 10 celulares por dia e ganhar 2, 3 mil reais? Eu não vou. Se eu for preso, eu vou passar uma noite na cadeia, vou tomar um suco de laranja, muitas das vezes o juiz vai perguntar se o ar-condicionado está muito gelado, vai colocar um casaquinho e oferecer café, ou então pedir um lanche, como já aconteceu, onde uma juíza aí obrigou o policial a buscar um lanche. Quer dizer, o policial, às vezes, ele fica 12 horas e não tem tempo nem para se alimentar. E aqui no Brasil, a gente está preocupado com o criminoso. As pessoas também não entendem que a polícia não sai na rua para matar ninguém. Nós atiramos quando nós somos alvo, quando tem um bandido armado. Nós atiramos primeiro, muitas das vezes, quando a gente vê uma arma, porque o policial não é um Robocop que você aperta um botão e vai aparecer outro delegado Palumbo, outro policial. Não é assim. Nós temos frações de segundos para decidir se atira ou se não atira. E quando você coloca uma câmera, que foi oriunda do antigo governador aqui no estado de São Paulo, e aí muitos falam assim: não, a cúpula da polícia aceitou. Mentira! A cúpula da polícia foi subserviente, porque se não fizer o que o governador manda, simplesmente eles são exonerados. É assim que funciona na polícia. Geralmente, quem dá essas ideias nunca prendeu nem o dedo na porta. Agora, Cristiano Beraldo, quando a gente traz essa notícia, claro que junto com ela vem argumentos aparentemente robustos, né, para corroborarem com esse posicionamento do governo federal, que está estimulando estados a aderirem às câmeras corporais nas fardas dos policiais. Falam que o equipamento é utilizado em mais de 40 países, que estudos apontariam que a atuação e o desempenho das polícias melhoram, principalmente no relacionamento com a sociedade. Enfim, parece um cenário que acaba quase que forçando o Estado a adquirir os itens, que são muito caros, diga-se de passagem. Neto, primeiro, deixa eu registrar que a nossa audiência aqui nos Pingos nos Is tem o privilégio de contar com 2 grandes especialistas do assunto, Roberto Mota e delegado Palumbo, que trouxeram uma abordagem muito direta, sensata, sobre essa questão das câmeras. O que eu posso adicionar, e aproveitando a sua provocação, a sua pergunta, Caniato, é que o governo está certo. O governo está certo. A colocação das câmeras melhorará a atuação das polícias. O problema é o que o governo espera que seja a atuação das polícias. Porque nos Estados Unidos, quando se colocou a câmera, o governo esperava que a polícia atuasse para pegar bandido, atuasse para não dar vida fácil para marginal, para mostrar para toda a sociedade que depois tinha acesso a esses vídeos, inclusive em programas que eram e acho que ainda são exibidos pela televisão, que se você resistiu à prisão, se você ousou puxar uma arma para um policial, vai tomar tiro.
E é tiro para matar. Não é tiro para fazer de conta, não. Vai tomar tiro e vai morrer. E esse policial, quando apresentado ao juiz, ele tem a certeza e a tranquilidade de que a câmera mostrou o policial, mostrou a sua atuação de acordo com o papel que ele tem que desempenhar. Então, nos Estados Unidos, a câmera também serviu ao seu propósito de melhorar a atuação da polícia, de melhorar a relação do policial com a sociedade, porque a sociedade teve reforçado, aquela parte da sociedade que teima em transgredir a lei, teve a certeza de que o policial estava ali para punir quem não cumpre a lei. Que não cumprir a lei nos Estados Unidos tinha consequência e consequência grave. Agora vamos mudar para o Brasil. O que o governo quer? A polícia de faz de conta. A polícia que não tem apoio, que tem salário baixo, que não tem bala para treinar tiro, que se bate o carro numa perseguição tem que gastar dinheiro do bolso para consertar o carro. Se ousa dar um tiro num bandido e é processado, te vira, meu irmão, para pagar o teu advogado. O que o governo quer é o policial quietinho, tímido. E para esse propósito, a câmera é perfeita, porque as imagens produzidas pela câmera serão utilizadas para mostrar como o policial é perverso, como o bandido é um pobre coitado que foi alvo de uma ação violenta da polícia. Tadinho do bandido, cafezinho para ele. Policial, vai comprar o lanchinho. É assim que vai acontecer e é assim que está acontecendo no Brasil. É vergonhoso. O estado de São Paulo tem embarcado nessa viagem com o ex-governador, achando que ia fazer cena para alguém. Polícia é polícia. Polícia tem que estar na rua preparada, motivada para enfrentar bandido. E a polícia tem que, sobretudo, ser respeitada pela sociedade, como nós aqui respeitamos e aplaudimos o nosso delegado Palumbo. Pois é, assunto importante, o delegado Palumbo até aplaudiu, a gente vai trazer outras análises, só que antes um rápido break comercial, 1 minuto e meio, hein? A jato. A gente já volta, eu conto com você, fique por aí. Jovem Pan. Estamos de volta com o programa Os Pingos nos Is, os assuntos importantes do dia, sempre contando com as análises dos nossos comentaristas, Roberto Mota, Cristiano Beraldo e também o delegado Palumbo. Falávamos sobre a possível adoção das câmeras corporais pelas polícias estaduais, as recomendações da administração federal por meio do Ministério da Justiça e a ideia de alguns governadores que entendem que nenhum policial deve usar a câmera corporal por imposição, somente se for necessário em determinados momentos, uma operação especial, enfim. As discussões tratam disso. Ou você, delegado Palumbo, quando o Beraldo trazia a sua reflexão, você, na sua câmera, fez um aplauso. Você aplaudiu e elogiou o que o Beraldo disse. Queria escutar qual é a sua reflexão. Você é um policial, escutando a defesa do Beraldo. Eu acho que o Beraldo, ele é um policial, viu? Aquele que ninguém sabe, mas ele é um policial, porque tanto ele quanto o Mota entendem muito de segurança pública. E mais uma vez eu reforço, quem mais faz maldade para a população não é a polícia ajuda muita gente, salva muita gente. Quem mais faz maldade para a população são os chamados políticos. Vamos colocar a câmera nos políticos? Vamos colocar a câmera nos deputados, nos senadores, vamos filmar tudo, vamos colocar nos vereadores, em prefeito, pode colocar em mim, eu sou a cobaia, eu aceito o desafio. Eu falei isso lá na Comissão de Segurança, me chamaram lá no partido, falaram, você é louco, vai falar isso, tá falando contra a gente. Eu falei, não, se pode na polícia, tem que também poder no político. O policial literalmente não é pago para morrer. Todas as vezes que eu me envolvi em tiroteio, eu mirava na cabeça. Eu não sei se ele está de colete. Eu não vou esperar ele revidar e me dar 3 tiros e eu morrer. Eu não sou pago. Eu falava para os meus policiais nas reuniões antes do plantão, principalmente lá no grupo de operações especiais, falava para eles, não morram.
É muito melhor você ser jogado por 7 do que alguém carregar 4, carregar o seu caixão. Não somos pagos para morrer, pronto e acabou. E essas decisões de colocar câmara, audiência de custódia, só faz o que está acontecendo no Brasil. O crime aumentando dia após dia. Mota, se quem sugeriu as câmeras se inspirou no modelo norte-americano e deseja que os nossos policiais atuem com os policiais americanos, quais seriam as consequências das imagens produzidas de operações firmes, daquele tipo que o Beraldo descreveu há pouco? Bom, quem quer, se eles querem, se eles se inspiraram nas câmeras americanas, eu quero me inspirar na Constituição americana. Eu quero me inspirar na Federação Americana, onde cada estado tem a sua legislação penal. Eu quero me inspirar na Polícia Americana, que é essencialmente municipal. A polícia é controlada pelo prefeito. Então, cidades pequenas têm a sua força policial, o prefeito sabe quem são as polícias. Eu quero uma Suprema Corte, como a Suprema Corte americana. É isso. Se vier o pacote completo, eu topo as câmeras. Se não, vamos parar com essa enganação e, principalmente, Caniato, vamos parar de usar essa expressão letalidade policial. Essa é uma expressão sem significado nenhum. Você contar o número de pessoas que morrem em conflito com a polícia, sem contar o índice de homicídios do país, sem contar a quantidade de roubos do país, sem contar o número de vezes que o mesmo criminoso é preso, é pura hipocrisia, não tem significado absolutamente nenhum. Pois é, agora, Cristiano Beraldo, trazendo a sua experiência de um brasileiro que mora nos Estados Unidos, e lembrando também do caso de George Floyd, você não entende que muitas das defesas que são feitas pelos entusiastas das câmeras acabam se apegando a esses episódios? Ah, mas nos Estados Unidos teve aquele caso do George Floyd. Se não fossem as câmeras, certamente aquele policial não teria sido punido da forma como deveria. Enfim, tem um pouco esse lance, né? Daqueles episódios de abuso por parte de um policial e aquilo ganha um tamanho fora do comum. Talvez os brasileiros não queiram se inspirar nesses episódios. Você tem 1 minuto e meio. Bom, na verdade, o episódio George Floyd, que foi o caso daquele homem preto que foi detido, colocado no chão com o joelho em cima do seu pescoço, acabou falecendo, uma cena bizarra de um policial que errou ali todos os procedimentos e cometeu um crime, tirou a vida de forma absolutamente desnecessária e está preso por causa disso. Só que o episódio George Floyd incendiou um movimento chamado Black Lives Matter, né? Vidas pretas importam, e criou-se uma imagem negativa para a polícia, onde você tem uma parte da sociedade, que é a parte progressista, olhando com desconfiança para a polícia. E a reconstrução dessa credibilidade junto a uma parcela ampla ou mais ampla da população tem sido um trabalho árduo, sobretudo dos governadores republicanos que precisam lidar com isso no dia a dia. Mas o fato concreto é, sem fortalecer as polícias, sem dar sustentação para que a polícia faça um bom trabalho, não há como ter uma segurança pública de verdade.